que pedir. Eu achei que tu que me mandava entrar. Eu tava esperando. Não, pois é um ritual que o Instagram criou que tem que fazer a solicitação e daí eu tenho que autorizar. Não tem como chamar alguém de fora. Como é que tá? Tudo bem? Desculpa. Ao nosso estado. Nada tecnológica, nada dessas coisas de live, não, tanto que a minha iluminação aqui ela é ruim, não tenho nada, não tenho tripé, tá nas minhas coisas de lápis aqui, não sou nada youtuber. Não, mas vai dar certo. Eu já passei aqui pro pessoal o nosso roteiro, o pessoal está super interessado, tem bastante gente já online aqui, esperando. Desculpa. Tanto que tá aqui, né, meio que... Deixa eu ver se eu consigo botar, ó. E agora com a videoconferência vai ter que ficar mais... Um lápis aqui, parou. Não podemos fugir de ser conectados agora. Bom, Marisa... Desculpa, e eu vi que tu tava ali meio que tentando enrolar, né? Tô aqui esperando, tava vendo, tava assim. Não, mas tá tudo certo. Bom, então, a Marise... Pra não parecer tão nerd. Eu conhecia a Marise aqui em Porto Alegre, ela, de certa forma, nos apresentou também na exibição dela. E a Marise... A Marise foi presidente do Instituto Liberal aqui, é isso? Não, mas essa é uma coisa que, né, a gente... É um passado. Fui de movimentos liberais numa época que talvez era necessário. E aí foi... Assim, eu sou formada em Ciências Sociais, tenho mestrado em Antropologia, estou terminando doutorado em Sociologia, mas meu interesse sempre foi acadêmico, mas diante, talvez, das minhas escolhas teóricas e até ideológicas, porém, a contradição de também ter escolhido questões profissionais acadêmicas e também na área que eu escolhi, que para mim nunca foi uma contradição, mas... por conta de certas tradições brasileiras, era uma contradição. Eu acabei me envolvendo em alguns movimentos e tudo mais, não por ter alguma pretensão política, que eu nunca tive, mas principalmente para fazer redes, né? Para conhecer pessoas fora do mundo acadêmico. Eu achei que não era possível me transformar professora de sociologia, de antropologia, de ciências humanas, de teoria. Eu achei que não era possível uma pessoa com meu perfil... com as ideias que eu tinha, com o perfil que eu tinha, eu achei que não era possível eu ser acadêmica no Brasil, né? Achei eu. E acabou que deu certo o meu plano de conhecer pessoas fora do mundo das universidades federais e eu me tornei professora aqui em Belo Horizonte, no IBMEC, que é uma faculdade de negócios, é uma faculdade que tem ali o IBMEC BH, ele tem no Sudeste, né? Ele tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem também, eu acho que tem uma sede em Brasília. O IBMEC ele surgiu a partir de um instituto de mercado de capitais, ele é focado na área de negócios, mas ele também é focado no ensino premium, no ensino que vai na contramão do ensino particular, que, por exemplo, quer promover um barateamento de ensino EAD a partir de métodos EAD, por exemplo, apesar da gente estar no método EAD por questões de... Por necessidade, sim. Ele promove um ensino principalmente premium, assim, que é um nicho de mercado ligado à área de negócios. Tem cursos ali de RI, de economia, que é muito tradicional, direito, administração, e acabei, na verdade, servindo como uma luva para o IBMEC, porque é uma professora de teoria, que é importante para esses cursos, né? Mas também que consegue conversar com pessoas que estão com preocupações e com certas aspirações relacionadas ao mercado de trabalho e que não tem nenhum constrangimento em relação a essa área, né? Que às vezes alguns professores das áreas de humanos, também sem perder rigor teórico, acabam às vezes se incomodando um pouco com esse tipo de formação. Então, acabei virando professora. Para sorte do IBMEC e para o azar do Rio Grande do Sul, que perdeu essa grande acadêmica.
Aí aqui eu dou aula de filosofia do direito, que é basicamente, eu digo, é um curso bem básico, assim, porque vai desde os pré-socráticos até os contemporâneos, uma coisa muito básica, muito pequena, fácil fazer em um semestre. Também eu dou aula de história das relações internacionais, que também é muito básico, né? Final do Império Romano até a Segunda Guerra Mundial. E teoria contemporânea, que é exatamente o porquê que eu estou aqui, que daí são os debates contemporâneos, que vão desde os pós-estruturalistas, pós-modernos, feminismo, teoria pós-colonial, essas tretas contemporâneas do debate de relações internacionais. Enfim, estou bem feliz aqui, apesar de sentir saudade dos bares do Rio Grande do Sul, apesar de aqui os bares são ótimos também, das pessoas do Rio Grande do Sul, sentir saudade de vocês, tudo. Tá certo. Bom, o tema que a Marisa vai examinar foi ela que sugeriu, e eu fiquei até um pouco constrangido, porque eu não sei nada. Geralmente a gente vai fazer um bate-papo, mas eu até pedi para a Marisa me sugerir alguns tratados, algumas regras, algumas leis para eu ler. Dei uma olhadinha muito por cima, muito perfunctória, mas o tema me interessou bastante. Então, é a palavra que tu usou, né, juiz? Eu vou deixar tu falar agora, porque eu estou muito interessado em saber essa história das epidemias, impacto político e a questão dos tratados. Eu vou pedir para quem for fazer perguntas, de preferência, eu vou tentar acompanhar, mas eu tenho problema de visão aqui, então eu não consigo acompanhar as letrinhas. Mas se botar no aviãozinho ali, fica muito mais fácil da gente ver as perguntas. Daí no final a gente passa as perguntas para a gente poder esclarecer. Com a palavra. Eu vou trazer algumas imagens aqui também. Tu sabe colocar imagens? Não, eu vou mostrar no celular mesmo, assim, não. Tá bem. Então tá bem. Podemos começar. Bom, a gente vai falar sobre pandemias e tratados internacionais, mas mais especificamente sobre 3 temas. Né? Não só o tema das epidemias, pandemias, mas o tema das relações internacionais e da história em si, a história das relações internacionais. Tá? Por que eu sugeri um tema desses? Porque a história das próprias pandemias está relacionado com a história das relações sociais, do quanto as interações sociais se ampliaram e, por conseguinte, essas interações sociais, ao se ampliar, as próprias relações internacionais elas se desenvolvem, mas também as próprias pandemias e infecções elas dependem também da ampliação desse tipo de interação social. Então, é possível traçar, de certa forma, uma relação, um cruzamento entre uma história das relações internacionais e uma história das pandemias. Não que existe uma relação direta entre uma coisa e outra, mas se a gente pudesse, seria possível, por exemplo, uma tese de doutorado, e na verdade a minha tese de doutorado tem essa relação, que é uma relação que tenta estabelecer os marcos internacionais a partir dos tratados internacionais sobre como o mundo lida com as catástrofes, e daí as catástrofes são desastres, e aí o conceito é bem mais amplo do que pandemias, não se trata só de pandemias relacionadas à saúde, não se trata só de gripe espanhola, peste negra, mas se trata de desastres como um todo, por exemplo, um grande terremoto, um tsunami, né, de desastres numa categoria mais ampla, né, como o mundo lida com os desastres, e daí a consequência da minha tese foi entender que, a partir do século XX, há uma tentativa de gerenciamento internacional, de gestão internacional, a partir dos tratados internacionais, e que essa gestão ela vai se transformando também entre as décadas, até a gente ter uma atual gestão muito ligada à questão de prevenção aos desastres e de uma produção de informação globalizada, conectada e coordenada em relação aos desastres, e querendo ou não, a nossa gestão em relação ao Covid está muito relacionada a isso, né? Como a gente coordenar globalmente os países a partir de
instituições transnacionais como a OMS e na gestão coordenada dos estados com essa política para lidar com o Covid internacionalmente. Este é o paradigma, e a grande questão é também a gente entender que nem sempre o paradigma foi esse, tá? Então dá para fazer esse paralelo, mas a grande questão é a gente voltar no tempo, num exercício bem historiográfico, e entender como as sociedades humanas elas são impactadas por pandemias e por epidemias, não só agora, tá? Mas desde que o mundo é mundo, apesar dessa expressão ela ser um pouco brega, tá? Então esse é o nosso primeiro ponto. Vamos falar das próprias histórias das epidemias, como elas acontecem nos diversos tempos, e como isso não é específico da contemporaneidade, até para a gente entender o tamanho do coronavírus na sua própria proporção, porque lógico que o que a gente vive? A gente não vive o século XIII, a gente não vive o século XII, a gente não vive, por exemplo, o começo do século XX e da gripe espanhola. O que a gente sente é o coronavírus. Então, o impacto do coronavírus na nossa percepção, da nossa experiência, é como se fosse a grande epidemia do mundo, né? Só que se a gente for olhar os dados historiográficos e a gente for ver, inclusive, a progressão dos dados historiográficos, o que a gente percebe, talvez não, que eu vou querer mostrar para vocês, é que na história das epidemias, o que a gente tem é uma redução drástica no número de mortos. E isso está relacionado também, óbvio, ao desenvolvimento da ciência, da saúde, né, da questão da medicina, etc. Bom, só o segundo ponto é a gente falar sobre a questão política, o impacto político. Também para a gente não entender de maneira anacrônica que o coronavírus hoje é um fenômeno político e que isso é algo restrito ao coronavírus e que não é relacionado a nenhuma outra pandemia. E eu vou trazer algumas questões específicas, inclusive relacionadas, por exemplo, ao Império Bizantino, algo que não é nem relacionado ao Ocidente, tá? E aí, enfim, não vou antecipar. E terceiro, a gente vai falar muito mais sobre os tratados internacionais em si. Então vamos lá para o começo, tá? Falar sobre as histórias das epidemias. E aqui eu vou trazer alguns exemplos e já vou mostrar algumas pragas. Deixa eu diminuir aqui. Vou mostrar uma imagem bem legal que depois eu vou postar na minha timeline. Daí quem não me tiver lá, ou segue ou me visita. Já vou adicionando agora. Já para ir adicionando, o pessoal já Aí, olha só. Essas daqui são as 4 principais epidemias que aconteceram na história, tá? A primeira é a peste negra. Essa daqui, que é a quarta, é a praga justiniana, que a gente chama, que é uma praga que aconteceu no Império Bizantino, ainda na Idade Média, porque o que acontece na Idade Média, tá? Quando tem o fim do Império Romano, na Alta Idade Média ainda, o fim do Império Romano, acontece uma divisão do Império Romano. O Império Romano ele se divide entre o Império Romano do Ocidente, que é a cristandade latina, que é da onde a gente vem, que é a Europa ali ocidental, tá? E se divide em Império Romano do Oriente, que é o Sacro Império Romano do Oriente, que se forma o Império Bizantino. O Império Bizantino, diferente da Europa Ocidental, ele se torna um império centralizado. Tá? Um império, inclusive, que por muito tempo foi até mais, vamos dizer assim, não gosto de usar essa categoria, mais civilizado, mas ele esteve mais organizado, centralizado do que a Europa ocidental fragmentada. Apesar de a gente ter certas imprecisões sobre o modelo de organização medieval, que é pela cristandade latina, porque existia uma certa integralidade na cristandade latina, mas não vamos entrar em termos técnicos em relação à Idade Média. Só que
o interessante é que Justiniano é um imperador bizantino. E o nome da praga está relacionado ao nome dele, não é à toa. É por uma questão de disputa política, tá? E aí, já entrando um pouco no ponto 2. A política. Enquanto a Idade Média ocidental ela estava fechada, muito mais fechada para o comércio, a Idade Média oriental, portanto, o Império Bizantino, tinha rotas comerciais e geográficas muito mais abertas, principalmente com a China e com o Egito. Essa praga justiniana, que se trata da peste bubônica, que vai se desenrolar na peste negra muitos anos depois. A peste negra se trata do século XII, gente. Do século XIV. Aqui a gente está nos anos de 541 a 542. Mas já é a peste bubônica, tá? Então é muitos anos antes. Então, aqui na praga justiniana, as rotas na Idade Média oriental, no Sacro Império Romano, elas já estavam abertas para o Oriente, principalmente para a China e para o Egito. Então, essa praga, ela, apesar de ser estimativas que podem ainda ser, inclusive, de mortes muito mais intensas do que essa, foi uma das maiores mortes, uma das piores pragas da história da humanidade. Essa praga, apesar de já saberem na época que tinha relação com o comércio, que tinha relação com rotas comerciais, que tinha relação com a própria China, que tinha relação com o próprio Egito, ficou com o nome do imperador por conta de disputas políticas, tá? Então, na época, o Justiniano ele estava, inclusive, em processo para, de certa forma, consolidar uma certa integração com o Sacro Império Romano do Ocidente, que não foi possível. Alguns historiadores têm esse tipo de hipótese, que não foi possível exatamente por conta dessa praga. Então, imagine que a nossa história de 1000 anos de Idade Média, de fragmentação, de feudalismo, de relação, que depois a gente vai ter uma certa... inclusive que isso intensificou o processo de distanciamento dessa Idade Média oriental da Idade Média ocidental, da nossa face, da nossa origem macedônica, da nossa origem oriental, das nossas raízes ocidentais. Vamos dizer que a gente teve um afastamento, a gente teve um curso da história totalmente diferente por conta desses anos de praga, tá? E essa controvérsia que tem hoje, a gente consegue racionalmente, inclusive pelo DNA do vírus, mostrar que existe relação das rotas geográficas, das rotas comerciais que nesta época eram abertas entre China, inclusive entre as rotas comerciais com o Egito que eram abertas. Essa praga passou a ter nome político, o nome do imperador, que se enfraqueceu diante dessa praga, tá? E por conta dos próprios historiadores da época que deram esse nome. Então, aí a gente já consegue mostrar exatamente esses dois pontos. O primeiro, que pragas, epidemias, elas tomam contornos ideológicos que e também assim, o enfraquecimento justiniano, as controvérsias justinianas, as brigas ideológicas justinianas já estavam presentes nessa sociedade bizantina. Elas se intensificam diante da praga. A mesma coisa a peste bubônica, a mesma coisa a peste negra. Diante da peste negra, já existiam, desde o século XIII, a crise da cisma papal, a crise em torno da cristandade latina, da Igreja Católica. A peste negra é um dos elementos que fazem a gente compreender o enfraquecimento da Igreja Católica e, por conseguinte, uma das crises e um dos elementos mais importantes para a gente compreender a modernidade, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é um dos processos, vamos dizer assim, uma das engrenagens da modernidade e um dos processos mais, vamos dizer, essenciais para a consolidação do Estado moderno. A consolidação do Estado moderno, e daí para quem é do direito,
enfim, uma das instituições essenciais para a compreensão do direito moderno, para que, né, a consolidação do Estado moderno é uma outra forma de organização completamente diferente da cristandade latina da Idade Média, tá? Então, sem a peste bubônica, por conseguinte, sem a intensificação das lutas políticas em torno da reforma, que já existiam antes, inclusive, do estopim da reforma protestante, por conseguinte, sem a reforma protestante, não existiria esta forma de organização institucional, política e ideológica que hoje é tão presente, parece tão natural das nossas vidas, como é o Estado moderno. Então, vejam que quando me falam que o coronavírus nada mais vai ser como antes, que nada mais, o coronavírus vai mudar tudo, eu até acho engraçado. Porque quando eu olho para a história e vejo essas situações, e não só por ver o número de mortes, é muito mais do que isso, mas ver os desencadeamentos políticos, econômicos, sociais, morais, as transformações tão intensas e estruturais que outras pandemias trouxeram para a história da humanidade. E aqui temos 2 exemplos de um mesmo vírus, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Eu acho interessante a gente, na verdade, pressupor uma coisa dessas, até mesmo um pouco catastrofista. E me acalma, porque que bom que a gente não vai passar por um período de tanto intensas transformações. E aí, gente, eu não estou falando isso para minimizar o coronavírus. Eu quero que vocês vejam também a relação de mortes do coronavírus com a peste bubônica e a praga justiniana, tá? Aqui está a peste bubônica. O tamanho da montanha quer dizer o quê? É o número de mortes. O número de mortes por milhão ou o número de mortes total? O número de mortes total. Tá. Aqui está a peste negra, a praga justiniana. Aqui está a outra influenza, que é a gripe espanhola, tá? E aqui está a mortalidade do coronavírus. Essa é a mortalidade do coronavírus. Gente, isso não é para minimizar o coronavírus, mas isso também é para mostrar uma certa evolução, tá? Da medicina, da nossa tecnologia, da nossa capacidade também de gerir, de fazer gestão de epidemias, tá? E também para a gente ser cético quanto à capacidade de uma crise dessa promover uma revolução no Ocidente, promover... Mas Izzy, só te interrompendo um pouquinho, o que eu vejo é que talvez na época dessas epidemias, que eu esqueci o nome agora, da peste bubônica, nessas 2 bubônicas, não havia uma capacidade de comunicação tão grande. Porque agora, né, com a Covid, com a crise da Covid, quando começou a morrer gente lá na China, a gente já estava aqui, né, que eu super ligado e preocupado, né? Algumas pessoas, não, é longe e tal, porque hoje em dia o mundo é muito mais próximo, né? Por exemplo, quando é uma doença de curta duração, como aquelas doenças que tem na África, a pessoa não vai embarcar num voo, porque quando ela chegar aqui ela já vai estar morta e não contamina ninguém, né? Mas agora, uma doença com um prazo maior de maturação, de desenvolvimento e tudo, acaba tendo uma visão diferente, né? A imprensa em cima, tudo isso. Sim. É uma suposição importante, interessante, a questão da informação, mas a gente também é outra, vamos dizer assim, um cuidado que a gente tem com o anacronismo em relação com a informação. O mundo, ele tem, de certa forma, uma integridade de informação desde a criação da imprensa, ali no final da Idade Média. A gente tem informação internacionalizada já há um bom tempo. Claro que não na mesma intensidade,
né? A intensidade de informação, a capacidade de promoção de informação, ela teve um boom exatamente nas telecomunicações ali no final das duas guerras. Então, o século XX, ele é essencial para a gente entender o patamar que a gente chegou de informação. E eu não estou nem falando de agora, eu estou falando de patamar de informação que a gente chegou exatamente nas guerras. Então, a gente já poderia, por exemplo, fazer uma certa, e aí já falando em ciência, vamos dizer, uma certa separação categórica entre certas epidemias aqui que já estão numa dinâmica de muita informação e numa dinâmica de não tanta informação. Exemplo, a gente até pode dizer que as influenzas, tá? Por exemplo, H1N1, o próprio HIV, já são epidemias que estão numa dinâmica de muita informação. Claro que elas têm as suas particularidades. No caso do HIV, a particularidade do HIV é que ele surgiu ali nos anos 80 e está até o presente. Vamos dizer, o tempo da epidemia do HIV é um tempo muito diferente do que é, por exemplo, um coronavírus. E também a transmissão de um HIV é muito diferente de um coronavírus. Então, a gente vai analisar o HIV, vai ter que analisar de uma maneira diferente, mas já é numa dinâmica de informação. H1N1, que aconteceu em 2009, é já muito parecido, só que tem algumas diferenças. E qual é a diferença do H1N1 e do Covid? A diferença é que o DNA da H1N1 era rastreável das influências que já tinham acontecido, tanto da do porco quanto da das aves. Então, uma perspectiva de vacina fez com que a reação política e de gestão da H1N1 tivesse um outro tipo de reação cognitiva, perceptiva das pessoas e uma dinâmica de incerteza muito menor. Então, a dinâmica da informação é uma variável importante de análise das pandemias e epidemias no tempo, mas ela não explica totalmente tudo, porque existem pandemias aqui, existem epidemias aqui que estão já numa dinâmica de informação e mesmo assim não estiveram, vamos dizer, não tiveram a reação vamos dizer, a reação perceptiva de fim do mundo que a gente está tendo agora. Que por isso que eu estou tão batendo nessa tecla que a gente precisa analisar as pandemias na história, né? Que a gente tem que acabar com essa perspectiva de que o mundo não vai ser o mesmo, que tiveram aí pandemias e epidemias que a superioridade delas são muito maiores, e isso principalmente, isso não é minimizar o coronavírus em nenhum momento, mas é dar a ele exatamente a sua proporção e principalmente dar à pandemia na história a proporção devida, né? Porque sim, pandemias são capazes de transformar os rumos da história como nunca vistos e mudar completamente o curso das coisas. Sim. E dentro desse estudo, assim, situações como xenofobia, como porque tu falaste que desde daquela do Império Bizantino havia já rotas comerciais e tal, e aumentou o nível de xenofobia, de globalismo, essas situações que você fala. Então, hoje a gente tem, eu não vou entrar nessa dinâmica de se é globalismo, se é xenofobia, tudo mais, quer dizer, vou entrar, mas a questão atribuir a um país, atribuir a uma etnia, uma doença, também não é específico do coronavírus. O que é específico da dinâmica do cenário do coronavírus, na verdade, é a tentativa de não atribuir à etnia. Por exemplo, a gripe espanhola não surgiu, na verdade, na Espanha, mas teve esse nome por quê? Porque a Espanha ela era um dos únicos países que tinha uma certa integridade institucional e, por isso, uma certa liberdade de imprensa diante aquele período de Primeira Guerra Mundial, e, por isso, a Espanha ela era um dos únicos países que
noticiava o número de mortes, o número de mortes reais. Então, acabou que o nome de gripe espanhola ficou. E não teve tentativas de dizer que a gripe não era espanhola, assim, pelo menos não tentativas institucionais, globais, até porque a gente está falando de Primeira Guerra, a gente está falando de, apesar de já existir instituições globais como Liga das Nações, mas em termos de relações internacionais mesmo, a criação de Unesco, a criação da instituição que cuida do gerenciamento de risco e desastres mundialmente aconteceu nos anos 60. Então, assim, todas essas instituições que a gente conhece internacionalmente, assim, elas são consolidadas no decorrer do século XX, inclusive pós as duas grandes guerras, tá? Então, não tem essa ação, não tem essa percepção, essa preocupação de xenofobia. A preocupação, principalmente em termos de também discussão de teoria, de política, de relações internacionais, esse tema do cosmopolitismo, de que a soberania nacional ela acaba produzindo uma dinâmica de diferença, e por isso de racismo e tudo mais, é uma discussão de teoria. Desculpa, a bateria está um pouquinho baixa. De teoria de relações internacionais a partir dos anos 90, uma preocupação pós-Guerra Fria, uma preocupação pós-consenso, uma preocupação depois que o muro caiu. Antes disso, não é uma preocupação, tá? Então, assim, a atribuição de etnia e de nacionalidade por conta de uma epidemia aconteceu, e assim, é que nem a gente atribuía a gripe suína, né? Dar nome à pandemia a partir de etnias, isso acontece. Mas é uma questão de disputa política, porque, por exemplo, de disputa que convém, né? No caso da praga justiniana, poderia convir dar nome se fosse fechar o comércio, ou que estava que era conveniente, poderia se dar nome de praga chinesa, praga egípcia. E o que se deu foi um nome do Justiniano exatamente porque a disputa política ali presente era, né, ideologicamente, matar politicamente ele. E isso funciona bem, até hoje funciona. Até uma técnica, colocar um rótulo odioso para se estabelecer. Exato. E tornar uma praga, né? Então não tem nada mais forte do que isso. Né? E aí o que acontece hoje, por conta de uma agenda específica, de uma agenda identitária, uma agenda do politicamente correto, que ele existe, e eu não estou falando isso, inclusive, moralmente, dizendo assim, eu até estudo isso, né? Porque um exemplo da tese. O Tratado de Sendai, que é o último tratado referente ao gerenciamento de risco e desastres, atribui que uma política de desastre positiva, né, internacionalmente discutida para que seja modelo para os governos, é uma política que considere as questões de gênero, as questões de conhecimento tradicional. Ou seja, o que a gente pode concluir disso? Que existe uma agenda política, uma agenda em torno da questão identitária, da questão das identidades, da representatividade, dessas questões, que foi incorporada na discussão do debate dos desastres, a questão da arena, né, do debate da política pública, e que passou a ser considerado importante. Que isso nos anos 40, nos anos 50, quando a gente saiu lá das duas grandes guerras, e que estava preocupada com desastre aéreo, com ataque aéreo e com desastres nucleares, isso não era importante. E passou um momento que se tornou importante. Essa é a minha questão empírica, minha questão de análise realista da coisa. Não estou discutindo se é ou se não é. Estou discutindo que isso não era e se tornou. Então, a OMS achar que é importante como ação em relação ao coronavírus tornar o Covid algo que não seja atribuído aos chineses, mostra uma preocupação política, uma prioridade política. Que a questão de identidade, de xenofobia, é uma agenda, se torna uma agenda. Isso que enfim, como socióloga, eu analiso, aí não entro no mérito, quer dizer, pessoalmente posso entrar no mérito se a discussão for essa. Mas aí, como aqui não é a nossa... Mas também fugir muito da discussão. Aqui o público
público é bem eclético e o pessoal... Aliás, eu estou aqui para não praticar me interrupting. Eu não estou discutindo. Eu digo, não. O que eu quero dizer é, essa preocupação é uma preocupação contemporânea, preocupação de que faz parte da atuação em relação ao Covid, limitar, impedir que o nome Covid seja atribuído aos chineses, é uma agenda contemporânea relacionada à questão do identitarismo, do politicamente correto. E, enfim, é uma questão contemporânea que não está só relacionada ao OMS, está relacionada, inclusive, a outros modelos de política pública, como no caso do exemplo dos desastres. Muito bem. E a questão, a gente está falando um pouco da questão política da OMS, o diretor, não sei se é diretor-presidente, como é que se chama da OMS, ele também se recusou a tratar Taiwan como um país também, né? Tem um vídeo fazendo perguntas sobre Taiwan e diz assim, não, passa essa que eu respondo outra. Daí não é nenhuma questão de politicamente correto, pelo contrário, é exatamente o contrário do politicamente correto, né? Olha, é difícil. Para mim é um pouco complicado, porque nessa questão eu me coloco, apesar como professora de Relações Internacionais, eu me coloco num ponto bem crítica à China, não só em relação a Taiwan, mas em relação a Hong Kong também. Tem um texto meu sobre Hong Kong em relação na Gazeta do Povo, que eu já publiquei, né, o quanto a China limita as liberdades em relação a Hong Kong, apesar dessas liberdades elas foram acertadas quando Hong Kong voltou para a China. Enfim, a questão em termos de método, existem teorias que não são evidências sobre a China ter comprado a OMS. Tá? Não é evidente, não é provado, e aí eu vou falar de método científico, tu vai falar de questões jurídicas, né? A gente não pode dizer que isso é um fato. Não é um fato, mas assim, podemos tratar como uma certa hipótese que existem. E também, não só como certa hipótese, mas a gente tem como olhar teoricamente a partir de teorias políticas, né? De que, obviamente, essas instituições, no plano internacional, elas não se tratam de instituições burocráticas formais e que agem informalmente e impessoalmente, tá? Indivíduos têm relações e essas relações, elas tecem, enfim, preferências políticas, isso acontece, tá? Alguns, a partir de teoria, vão falar de interesses econômicos, a partir de uma linha, de uma narrativa, por exemplo, marxista, né? Os interesses econômicos, os interesses de classe, né? Eu vou falar muito mais a partir de uma perspectiva maquiavélica, individualista metodológica, ação do sujeito maximizador e minimizador de danos. Então, o que é evidente é que ele tem mostrado um certo apoio à coalizão geopolítica chinesa, né? E em política é muito complicado, né? Porque mesmo a omissão é uma posição, né? Mesmo quando ele não quer falar sobre um tema, ele tá... Esse tema, às vezes, se evidencia mais a omissão do que um tratamento rápido. Assim, não, Taiwan é assim, Taiwan é assado, né? Exato. Poderia ter feito ter respondido a pergunta de uma forma um pouco menos clara, mas também não deixar tão claro que ele não queria falar sobre isso. Existe um certo idealismo em relação ao Estado, né? Ao Estado ou às instituições, que as instituições vão ser impessoais, que o Estado vai ser neutro, que os burocratas vão ser neutros. Eu sou cética em relação a esse idealismo, sou cética em relação a essa capacidade do burocrata de ser neutro. Na verdade, ele vai ali tecer seus interesses e tecer suas relações, né? Então, no caso do individualismo metodológico, ele vai observar a ação do sujeito. O que ele não pressupõe
ele não pressupõe que é possível acessar a mente do sujeito, a consciência do sujeito, porque isso é inacessível. A gente não tem como entender os interesses, a consciência do sujeito, a consciência de classe, nem nada disso. O que a gente pode fazer é observar. Existe um certo limite, obviamente, no observador, né? No cientista. Então, a gente pode observar a ação do sujeito, interpretar essa ação. E aí, de fato, existem... E aí, na análise de relações internacionais, ao longo da história, existem tentativas e coalizões e disputas geopolíticas. Né? Se a gente tem, por exemplo, no século XVI, uma coalizão franco-espanhola e austro-espanhola, ou seja, uma briga ali entre os Habsburgos e Luís XIV, a gente tem hoje uma coalizão chinesa, né, sino, de um bloco chinês, e a gente tem ali com a eleição do Trump, o Trump se impondo em relação a esse bloco chinês que estava, de certa forma, surfando sozinho antes. Que existia, lógico, uma disputa ali entre os Estados Unidos ainda, mas se acirrou essa coalizão, né? E talvez pós-coronavírus se acirre mais, vai se acirrar mais essa coalizão entre o Ocidente e relação entre os chineses. Então, a OMS, que a princípio tem uma expectativa de ser uma instituição internacional que preze pelos interesses internacionais, isso é só um idealismo em torno do que é uma instituição internacional. Não quer dizer que seus presidentes, seus atores internos e quem faz as instituições, já porque essa instituição, essas abstrações, elas não existem, não quer dizer que eles não vão ali fazer ações que vão privilegiar uma coalizão ou outra. É só isso. E aí, de fato, o presidente da OMS tem se mostrado muito próximo da China. E em relação a previsões sobre a pós-coronavírus, parece que tu teme fazer algumas previsões ou algumas previsões que são feitas, tu não concorda, mas o que tu acredita que pode acontecer, por exemplo, em termos de comércio global? A gente está vendo que o mundo todo está deixando todos os ovos na cesta da China. Então, a fabricação de máscara, a fabricação de ventiladores, né? As coisas que a gente percebeu mais úteis agora. Será que vai haver uma descentralização da China? A gente vai começar a fabricar isso em outros lugares? O Brasil pode ter algum protagonismo nessa situação? O que tu acha? Então, eu não falo de previsões, porque eu sou muito popperiana para fazer previsão. A gente só pode prever o futuro por acidente, mas eu falo de expectativa. A minha expectativa é, de fato, que o mundo perceba, e acho que o mundo já percebeu, que não é possível só produzir na China, e eu aí espero que outros países emergentes sejam privilegiados a partir dessa imigração produtiva da China, então, principalmente a Índia. Acho que o Brasil pode se beneficiar dessa fatia, tá? Mas acho que principalmente quem vai se beneficiar, quem está preparado para isso é a Índia. Então, essa é uma expectativa que eu tenho, uma expectativa. Eu espero mesmo que isso aconteça. Apesar da China ter uma economia planificada, ter muito capital e estar se beneficiando desse período para adquirir, obviamente, patrimônio e estar conseguindo, né, adquirir empresas e tudo mais, acho que o mundo entendeu que não é possível produzir apenas na China, e acho que aí alguns países emergentes podem se beneficiar disso. Então, eu aí como uma liberal, acredito que quanto mais fragmentado o poder, mais seguro nós estamos. Quanto à questão de ideologia política, eu estou um pouco receosa. Eu acho que assim, São Paulo tem me assustado muito, Dória tem me assustado demais. Só que assim, o PSDB também é tão loser. O PSDB é tão loser. O PSDB não entende o seu lugar. O PSDB, a criptonita do PSDB é a própria esquerda. Então, assim, o PSDB, por não entender o seu lugar, eu aí fico um pouco mais tranquilo, sabe? Mas o Dória tem se mostrado muito autoritário,
tem matado o coração financeiro e econômico do Brasil. Isso tem me deixado assim muito preocupada. Nós temos essa centralização aqui no Brasil também, né? São Paulo também centraliza muito, né? O Dória ameaçou, não sei se cumpriu, de também reter equipamentos que eram para o resto do país, né? Sim, assim, o Dória, eu espero que ele se mate politicamente com essa gestão em São Paulo. Eu espero que ele se mate. Falando o Brandão, Edson Brandão, que é desembargador do TJ de São Paulo, ele estava falando exatamente desse autoritarismo dos governadores e prefeitos, né, que querendo impedir o trânsito, querendo impedir o ingresso em prédios públicos, até o funcionamento de quartéis e de outros próprios da União, uma violação constitucional que daí a gente fala assim, bom, para que serve a Constituição se ela não nos atende no momento de crise, né? Então são situações assim que acabam surgindo também, né? Sim. Momentos também para colocar em teste as nossas lideranças também, né? Pois é. Claro que aí tá, né? Aí fazendo mais uma comparação com uma gripe, né? A gripe espanhola matou muita gente, vai matar muito mais do que o coronavírus, mas não teve isolamento social, apesar das prescrições da gripe espanhola ser muito parecida com o coronavírus. A própria gripe é muito parecida com o coronavírus. Matou um presidente, tá? A gripe espanhola matou o nosso presidente, que ia ser reeleito, que foi reeleito, na verdade. Ele matou já no começo do segundo mandato, Rodrigues Alves. Inclusive tem uma postagem minha com um documento histórico sobre a influenza. Então o impacto da influenza na política brasileira foi muito intenso, né? Então imaginem o que foi a influenza ali no começo do século XX. Só que o que acontece é o seguinte: o isolamento, na verdade, diz respeito a também como a sociedade civil responsabiliza o Estado e os gestores em relação às vidas. Se houver 35 mil mortes, que é o que mais ou menos os dados dizem que houve aqui no Brasil em relação à influenza, quem é que vão responsabilizar? A China, a OMS? Vão responsabilizar prefeitos, governadores e o presidente. Então acaba que essa responsabilização da sociedade civil em relação às mortes de uma pandemia dessas acaba justificando esse tipo de política autoritária. Então, isso eu não espero, uma certa reconsideração sobre o papel do Estado em relação à vida e à morte, uma reconsideração sobre exatamente a questão da morte e até uma certa reflexão espiritual sobre a morte na sociedade como um todo. Isso eu não espero, acho que isso não vai acontecer, mas, enfim, isso eu não espero. Mas a questão de mudança comercial internacional, isso eu espero que aconteça. A morte política do Dória, eu vou fazer de tudo para que aconteça. Se Deus quiser, isso vai acontecer. A gente tem No cenário político brasileiro, isso eu já desisti, isso eu não sei o que vai acontecer. O Instagram nos derruba, ele só permite 1 hora de... Sei. Tu tá vendo o reloginho ali? Não. Nós temos 1 minuto e 36 ainda, então pode fazer tuas considerações finais. Eu já digo da minha parte que eu adorei, muito bom, não menos do que eu esperava, e eu acho que o pessoal vai querer outra live em seguida, para a gente continuar falando desses temas interessantíssimos. Essas análises, quem te acompanha no Instagram... Twitter não, né? Acho que uso Twitter, mas pô... Eu te acompanho mais. Eu vou te adicionar no Twitter, mas a Marise sempre tem comentários muito pertinentes sobre a política nacional, sempre críticos, né? A Marise não tem político de estimação, ela critica todo mundo, o que é muito bom, que eu acho muito positivo. Pode te despedir, então, Marise. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Eu que agradeço, pessoal. Então, eu vou postar ali as imagens sobre a história das pandemias
E é isso. Até mais. Foi um prazer. A gente acabou que não respondeu perguntas. Qualquer coisa, é só perguntar em box. Ah, que joia. Então tá, muito obrigado.